Agostinho, o que você tem na sua mão aí? Eu já falo pra você. O boletim de ocorrência sobre a morte do ganhador da Mega Sena. Por quê? Eu tenho uma reportagem especial para você a partir de agora, trazendo todas as informações sobre o caso do ganhador da Mega Sena que morreu. Ele foi assassinado, ele foi encontrado ferido na rodovia dos Bandeirantes, mas não resistiu. Nós fomos até Hortolândia, preparamos uma reportagem especial, conversamos com amigos de Jonas Lucas. Fomos até a casa dele, descobrimos o bar que ele gostava de frequentar. Jonas Lucas Alves, 55 anos, conhecido como Luquinha. Ele ganhou 47 milhões de reais numa única aposta na lotérica. Única aposta quer dizer o seguinte, ele ganhou os 47 milhões sozinho, não foi bolão, não teve que dividir com ninguém. Ele ganhou há 2 anos. Todo mundo na área sabia que ele tinha ganhado na Mega Sena. Só que ele não mudou da rua, do bairro. Quando ele ganha na Mega Sena 47 milhões de reais, ele compra uma caminhonete de 100 mil e reforma a casa. Só que agora ele desapareceu depois de sair para fazer uma caminhada, como ele fazia todos os dias. Ele gostava de sair para caminhar e, como ele tinha condições, ele comprava petiscos para os cachorros e ele alimentava os animais na rua. Uma pessoa muito querida no bairro. Como ele desapareceu, a família acionou a polícia, que descobriu que uma pessoa ligou para a agência bancária de Jonas e tentou retirar 3 milhões de reais. Só que a gerente não autorizou essa transferência. Mas depois disso, foram feitos 2 saques de R$1.000 e um Pix de R$18.000. Jonas foi encontrado espancado às margens da rodovia dos Bandeirantes que liga a capital paulista ao interior. Mas por trás dessa história, há um homem simples que, mesmo depois de ficar milionário, continuou morando na mesma região, convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos, ajudando pessoas próximas. Essa é a casa dele. Nós fomos lá, nós estamos lá nesse momento. A repórter Priscila Doroshi foi também à delegacia, conversou com a polícia, conversou também com conhecidos, com pessoas próximas. Qual era a rotina de Jonas? E o que pode ter motivado um crime tão cruel? Todos esses detalhes na reportagem completa. Eu só queria chamar sua atenção para um ponto. Jonas saía sempre sem levar o celular. Deixava o celular em casa. Tanto é que o celular dele foi apreendido pela polícia quando a polícia foi à casa de Jonas. Se ele sai sem o celular e é abordado por criminosos, levado para um cativeiro, levado para algum lugar, como conseguiram entrar em contato com a gerente? A quadrilha sabia onde o dinheiro estava? Quem era a gerente? Como é que eles tinham o telefone? Você tem o telefone de cor da tua gerente na tua cabeça? Se o celular dele estava em casa? E só não transferiu 3 milhões porque a gerente falou, tem alguma coisa estranha. Tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp, tá no boletim de ocorrência. É um caso que começa a ganhar contornos intrigantes. Por trás desta morte, deste homem que ficou milionário ganhando na Mega Sena, tem um mistério muito grande. A reportagem inédita, exclusiva e especial, tá na tela do Balanço. Vamos lá. 6 números que mudariam a vida de qualquer pessoa. Uma fortuna de quase 50 milhões de reais, que, se aplicada mensalmente, pode dar ao investidor mais de 300 mil reais por mês. Prêmio da Mega Sena que deixou um homem milionário. Quem é o ganhador da Mega Sena? Por enquanto, existem apenas 2 pequenas pistas. A primeira é que a aposta foi feita no Caixa 1. A partir de agora, o preferido de todos. E que ele fez apenas um jogo, um único volante com 6 números. Ele jogou, na realidade, no dia 5 de setembro de 2020, né? Passou 6, 7, no dia 8, eu tinha uma pequena loja de material de construção. Ele entrando na minha loja, espalhafatório e tal, né? Disse que tinha aposentado. O ganhador, morador da cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, demorou para pegar o prêmio. Mas quando buscou, não escondeu de ninguém que estava milionário. Aí ele foi se aproximando da minha mesa,
E aí sentou na cadeira lá e acabou abrindo o leque, né? Como diz, ainda falou para mim assim, não fala para ninguém, hein? Mas aí eu cheguei em outro lugar depois do almoço e ele já tinha, né? O pessoal já estava sabendo. Mas que não mudou a vida dele. Ele sempre carismático. Antes de ganhar o prêmio e depois do prêmio, o dinheiro não subiu na cabeça, ele ficou mais humilde ainda. Jonas era uma pessoa muito querida e também muito simples, mesmo após faturar o prêmio de R$ 47.160.446,98 da Mega Sena. De um coração sem explicação, um coração gigante, né? Tinha uma chacrinha aqui em Conchas, né? Perto da minha, inclusive. E até 10 dias atrás eu estava com eles lá num churrasco e tal. Se eu chegasse nele e falasse assim, Luquinha, eu sou sem de comer, ele falava, pelo amor de Deus, não fica não. Pera ainda. Ou ele chamava você para comprar, ou ele comprava e trazia. Ele era bom demais, menino, ele ajudou muita gente. Ele acertou os 6 números com uma aposta simples e dividiu o prêmio de 94 milhões com outro ganhador. Na época, Luquinhas trabalhava como vendedor em Campinas e fez a aposta em uma lotérica na cidade. Ele falou para mim que foi lá na empresa avisar que tinha ganhado, pediu as contas, fez o acerto e doou tudo entre os colegas. O acerto dele. Ele ajudou os colegas mais pobres. Mesmo milionário, Jonas não deixou de frequentar os locais que costumava e gostava. Trabalhei com ele muitos anos, mas era vendedor e tal. E sempre era na humildade e depois que ganhou, sempre na humildade. Não mudou a rotina? Não mudou nada, não mudou nada. Embora o dinheiro que ele ganhou, mas não mudou nada, nenhuma vírgula. Luquinha era muito conhecido aqui no bairro onde morava. O relato de todos é o mesmo. Um homem simples que mesmo com o dinheiro que ganhou, não mudou. Aqui fica o bar do seu Armando. Quem está aqui hoje é o Rodrigo, o filho dele, está muito abalado com a notícia. Isso porque esse bar fica a cerca de 4 quadras da casa de Luquinha. E os amigos estão ali, ó, neste momento. Esse seria um horário que Luquinha passaria aqui no local. Ele iniciaria a caminhada, passaria na padaria, na igreja e terminaria aqui, ó, sentado lá com os amigos. Os amigos aposentados e Luquinha brincava com os amigos que também tinham se aposentado devido ao prêmio. A preocupação dos amigos sempre foi a mesma, era a mesma. Luquinha andava sozinho, sem preocupação, não carregava o celular, apenas o cartão bancário. E eles falavam para ele ter essa preocupação e cuidado ao andar sozinho nas ruas. Seu Deva era amigo bem próximo de Luquinhas, uma amizade de 44 anos. E ele só tem boas lembranças do amigo. Sim, caminhava normalmente, sempre a pé, né? Embora tinha um carro novo, pelo valor que ganhou, né? Mas andava a pé, tranquilo, caminhava de manhã, sempre estava aqui no barzinho com a gente aqui, né? Luquinha, como era conhecido pelos moradores e amigos, aqui no bairro do Jardim Rosolê, em Hortolândia, no interior de São Paulo, morava nesta casa. Os amigos e os moradores aqui da região relatam que mesmo após o prêmio, a casa continuou assim, simples. Ele fez algumas reformas, mas disse a todos que não mudaria daqui. Os vizinhos até questionaram ele, dizendo que ele precisava andar com um segurança ou mudar para um sítio. Mas Luquinha sempre dizia para os moradores e para os amigos que não sairia daqui. E a rotina dele acontecia toda aqui no bairro. Os moradores relatavam que sempre pela manhã, muito cedo, mesmo em dias frios, Luquinha andava aqui pelas ruas da região de chinelo, bermuda e regata. Saía de casa para fazer a caminhada e junto a ele sempre levava uma garrafa PET e sacos de ração. Ele passava pelas ruas dando água e alimentando os cães. Ele também sempre passava conversando com os vizinhos, se preocupava com os amigos, perguntava a todos como você está, o que você está precisando.
Os vizinhos relatavam que isso era costume de Luquinha. Ele sempre perguntava se as pessoas estavam precisando de alguma coisa, se as pessoas tinham fome. Inclusive, uma das vizinhas relatou que quando ele via idosos na rua, ele sempre ajudava a atravessar a rua. Você tem noção do dinheiro que você ganhou? Porque eu não sei nem quanto que é. Mas eu sei que é bastante. Aí eu brincava com ele, eu falava, se eu ganhasse um prêmio desse, eu não ficava aqui não. Eu sumia. E o que ele falava para a senhora? Ele falava que nada. Eu sou bom de coração, Deus cuida de mim. Eu falava assim, sim, eu sei que Deus cuida. Ele saiu para caminhar pelo bairro como fazia normalmente, quando foi abordado por criminosos e desapareceu. Familiares não conseguiram mais contato com ele e, no fim da noite, decidiram registrar um boletim de ocorrência eletrônico de desaparecimento. Até que na manhã do dia 14 de setembro, a família foi comunicada pelo pronto-socorro do Hospital Mário Covas que Jonas tinha sido socorrido ali pela ambulância da Autoban e estava em procedimentos médicos. Em seguida, os familiares se deslocaram até o local, onde encontraram Jonas com vida, mas já entubado, morrendo logo depois. A vítima possuía um valor considerável em 2 contas da Caixa Econômica Federal. Segundo o gerente das contas, Jonas, ou uma pessoa se passando por ele, fez contato por WhatsApp solicitando uma transferência de 3 milhões de reais de uma das contas. Essa transferência não foi autorizada. Na data anterior, houveram 2 saques dessa conta e uma transferência via Pix. Possivelmente, os saques e o Pix ocorreram no caixa eletrônico da agência física. Os 2 saques foram de R$1.000 cada e o Pix no valor de R$18.600. Os investigadores, então, foram até a Autoban apurar onde a vítima havia sido encontrada. Um homem que era conhecido pela humildade e bondade. O que aconteceu? Quem é o responsável pelo crime? Por que Luquinhas foi assassinado? Alguém queria a fortuna dele? Por que fazer isso com alguém tão querido por todos? Perguntas que a polícia busca por respostas. Eu posso afirmar que com certeza sabia que ele tinha muito dinheiro, mas não especificamente que ele tinha ganho na Mega Sena, mas que ele tinha dinheiro, com certeza sabia sim. O caso foi registrado como extorsão seguida de morte e é investigado pela Delegacia de Hortolândia com apoio da DEIC de Piracicaba. Todas as linhas de investigação estão abertas. Tá? Se alguém sabia que ele tinha dinheiro, sim, sabia, porque o bairro que ele vivia, todo mundo sabia que ele possuía um numerário, não quantum, mas que era um numerário razoável. Sabiam que ele tinha dinheiro e muito dinheiro. Ninguém faz o sequestro de uma pessoa para fazer transferência de Pix, liga para a gerente e pede para transferir 3 milhões. O que a polícia quer saber é o seguinte, se os sequestradores pegaram ele aleatoriamente, sabiam que ele tinha essa fortuna, mas pegaram, ou alguém próximo deu a letra, falou, ele sai para caminhar, tudo mais, quer saber se alguém que conhecia a rotina dele, são 2 possibilidades, ou uma terceira situação que a polícia não revela, porque a polícia não descarta nada. Eu tenho o Thiago Santos, na região onde ele mora, já mostrou a casa pra gente, agora os últimos locais frequentados pelo milionário que foi assassinado, o milionário da Mega Sena, e a Priscila Doroche vai atualizar o noticiário com a polícia. Então eu chamo primeiro o Thiago Santos, que já esteve na casa. Me chamou a atenção uma coisa muito interessante. O Jonas, quando ele ganha na Mega Sena, obviamente no dia seguinte, depois que o dinheiro caiu na conta, ele foi lá e pediu demissão do trabalho. Só que como ele trabalhava já há bastante tempo, ele tinha um dinheiro para receber da rescisão. O que ele fez? Ele pegou a rescisão e pediu para dividir entre os colegas dele de trabalho. Olha que decisão interessante. O Thiago tá me chamando ao vivo, ele encontrou o último lugar onde o Luquinha, o Jonas, né? O Jonas Lucas foi visto com vida. E o Thiago vai atualizar o noticiário pra gente. Pode falar, Thiago, você, vamos lá. Oi, Gotino. Olha, o Jonas sempre vinha aqui nessa avenida, Avenida do Comércio, e frequentava esses estabelecimentos comerciais aqui. Drogaria, farmácia, o banco, os bares, as padarias. E no dia anterior ao dia em que o corpo dele foi encontrado, que ele foi encontrado, socorrido, infelizmente perdeu a vida, um dia antes, ou seja, na terça-feira de manhã, como fazia todos os dias, ele veio
aqui nessa padaria. Padaria que fica a cerca de 300 metros da casa dele, não mais do que isso. Veio até aqui às 5h30 da manhã, no horário em que as portas da padaria são abertas. Então ele vinha logo cedo, acordava cedinho, vinha até aqui, olha só, no balcão e pedia o café. A Maria, vem cá, Maria. Maria foi a atendente que serviu o último café da vida. Vem mais pra cá, Maria. Do Jonas. Naquele dia, Maria, como foi? Ele chegou, ele pediu o quê? Pediu um suco de laranja com pouco gelo e uma esfirra de carne e 2 pãezinhos. Aí, naquele momento, a senhora até me contou agora há pouco, ele chegou a reclamar ali, olha, tá um pouco mais quente, tem como você fazer um outro? Aí eu troquei para ele e esquentei 15 segundos como ele pediu. Aí ele pegou, pôs a pimentinha dele, comeu um pouquinho. Aí falou, tchau, até amanhã. E todos os dias, Maria, ele vinha aqui e pedia essa refeição, um suco de laranja e uma esfirra de carne. Todo dia. A não ser quando ele ia viajar, que ele não vinha, mas sempre, todo dia era a mesma coisa. E naquele dia então, Maria, ele disse assim, olha, tô indo embora, deu tchau para todo mundo, pegou 2 pães, que inclusive, Gotino, ele levaria esses 2 pães para os irmãos dele, que moram lá na casa. Inclusive, ele levou, tem informação de que ele chegou a voltar para casa com os pães. Ele... Pois não, Gotino? O pessoal da padaria, só uma curiosidade, só pra gente entender aqui que nível que estava espalhado, que ele tinha ganhado ou não na Mega Sena. O pessoal da padoca aí sabia que ele era um milionário da Mega Sena? Vocês já sabiam que ele era um milionário da Mega Sena? Há muito tempo já. Desde quando ele ganhou, a gente ficou sabendo. Ele não escondia também? Não escondia de ninguém. Todos aqui sabiam? Todo mundo. E ele continuou sendo, de fato, a mesma pessoa. Antes, depois, pedindo o mesmo lanche, pedindo a mesma comida? A mesma coisa. Sempre do mesmo jeito. Não mudou em nada. Sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa. A esfirra que ele comia, ela tem aqui? Qual que é? Mostra pra gente aqui. Era essa? Aí a senhora colocou num prato? Como é? Eu colocava num saquinho, ele comia um pedaço com pimenta e o resto ele levava. Um pedacinho aqui, tomava o suco e levava? Levava o resto para comer andando. Naquele dia, então, ele disse, olha, até amanhã. Isso chama atenção, porque no dia seguinte ele não veio. Vocês não acharam estranho? Não, porque às vezes ele viajava, né? Quando ele não vinha, ele falava, eu vou pro sítio, ou eu fui pro sítio. E a gente não percebeu nada de errado, não, porque às vezes ele fazia isso. Mas vocês chegaram a comentar entre vocês, o Luquinha não veio. Aí, a gente sempre falava, o Luquinha não veio hoje tomar o suco e comer a esfirra. Aí a gente ainda falou, acho que ele foi pro sítio. Aí quando foi 1h da tarde, a minha colega chegou para entrar 1h30 e falou que mataram o Luquinha. Tá certo. Obrigado, viu, pelas informações, Maria. Então, pois é, Gotino, esse último lugar em que o Jonas, mais conhecido como Luquinha, esteve e comeu, portanto, aí a última refeição, pelo menos que todos saibam e viram, né, ele aqui, a esfirra de carne e o suco de laranja. Ele levou os 2 pães para os irmãos dele, Gotino. Então é possível levantar as imagens dele saindo da padaria, para onde ele vai? Porque ele é abordado em algum momento na rua, ele sai para fazer uma caminhada, passa na padaria, toma um suco, come uma esfirra e depois ele é interceptado por criminosos. Criminosos que sabiam que ele tinha dinheiro, muito dinheiro. Porque eu vou conversar agora com a Priscila Doroshi, que está na delegacia. Ô Priscila, uma informação que consta no boletim de ocorrência que nós lemos aqui é que uma pessoa com o Jonas manda uma mensagem para a gerente do banco pedindo uma transferência de 3 milhões. Se uma pessoa me pega na rua, pega a Priscila Doroshi, vai fazer faz uma transferência de Pix, o cara vai falar, você tem 3 milhões na conta? Não tenho. Como é que alguém pede 3 milhões? Então quem sequestrou o Jonas antes de matá-lo sabia que ele tinha muito dinheiro. Esse é o começo da linha de investigação da polícia, não é isso? Priscila Doroshi ao vivo, direto da delegacia de Hortolândia.
É isso sim, Gotino, já confirmado pela polícia, pelos delegados que investigam esse caso. A pessoa sabia que Jonas, o Luquinha, ele era milionário. A polícia não tem a informação se a pessoa tinha esta informação de 47 milhões ou mais, né? Porque a gente não sabe se esse dinheiro ele já estava aplicado e se já tinha rendido um pouco mais a Luquinha. Mas essa pessoa ou essas pessoas envolvidas no crime, elas tinham a informação sim de que Jonas era um homem milionário. Inclusive, Gotino, a polícia já tem vários detalhes e já começou a montar esse quebra-cabeça. Apreendeu o celular, foi até a casa, né? E pegou o celular que ele não usava, que ficava em casa. Já está em posse das imagens das câmeras de segurança da Autoban que mostram ali a movimentação de um veículo e possivelmente pessoas ou pessoa envolvida neste crime, mas a polícia ainda não divulgou. Já ouviu familiares, vai ouvir amigos, vai entender essa rotina do Jonas. Uma rotina que era conhecida por todos na região. Todo mundo sabia que ele era milionário e todo mundo sabia que ele saía cedo da manhã, até mesmo em dias frios, que ele costumava fazer essas caminhadas pelo bairro, passava na padaria, como o Thiago mostrou, passava na igreja e ficava no bar com os amigos. A polícia já tem muitas informações, mas ainda não divulga. Isso para não atrapalhar nesta investigação. O Jonas não estava sofrendo nenhum tipo de ameaça e uma informação já descartada pela polícia neste momento, Gotino, é que ele não foi vítima de quadrilha do Pix. Isso eu perguntei para o delegado se ele teria sido vítima da quadrilha do Pix. Ele disse que a princípio não, até porque ele não estava com o celular dele. A gente sabe, a gente mostra aqui no Balanço Geral, né, que as quadrilhas pegam as pessoas com os celulares para fazer aquela transação. E aí houve essa mensagem solicitando 3 milhões de reais a gerente. Só que aí, no momento em que foram confirmadas outras informações, possivelmente dados mais sigilosos que a gente troca com a gerência, eu quero transferir tanto valor, eu quero transferir tanto de dinheiro, e o banco vai aprofundando essas informações, essas perguntas elas não foram respondidas e aí foi que então a gerente barrou a transferência ou o saque desse valor. Mas os criminosos ou o criminoso conseguiu fazer 2 saques de R$1.000 cada um, como nós explicamos na reportagem, e essa transferência via Pix. A polícia acredita e já pediu as informações para as agências bancárias que esses saques eles tenham sido feitos, Gotino, em agência física, não foi transferido para alguma conta. Por isso que a polícia já solicitou à agência bancária esse relatório e também possivelmente imagens das agências bancárias, se existiu esse saque físico, quem foi, em qual horário, tudo isso que a polícia está montando. Neste momento, nenhuma linha de investigação ela é descartada pelos investigadores aqui da Delegacia de Hortelândia, com o auxílio do DEIC de Piracicaba, sequestro, extorsão, latrocínio, tudo é investigado para a polícia que tenta e que espera o quanto antes chegar ao autor ou os autores deste crime, né, Gotino? Muito bem, essa é a ótima Priscila Doroche ao vivo com a gente. Bom retorno para São Paulo. A Priscila Doroche daqui a pouco retornando à capital paulista. Tem uma coisa que não está fechando aqui, está me deixando com a pulga atrás da orelha. Vamos lá. Este homem ganhou na Mega Sena 47 milhões. Ele foi traído pela humildade, ele foi traído pela simplicidade. 47 milhões, você não precisa ser nem da área econômica, nem um especialista em educação financeira para você ficar sabendo o seguinte. Com 47 milhões de reais, você pega os 47 milhões e fala assim, não vou gastar nada. Você pode gastar 7 milhões. Você pode gastar 7 milhões. Gasta 7. Casa, carro, quer dar uma geral, dente, cabelo, dá pra fazer tudo. 7 milhões. Aí você pega 40 milhões, vai ao banco, qualquer aplicação que você fizer, que você chegar pro gerente e falar que você vai botar na conta 40 milhões, ele vai te dar pelo menos 1% ao mês. Pelo menos 1%. Quanto é 1% de 40 milhões? 10%, 4 milhões, 1%, 400 mil. Se você pega 40 milhões, joga no banco e deixa render juros, você não vai mexer nos 40 milhões. Você sempre vai ter os 40 milhões. Você sempre vai ter. Os 40 milhões ali ninguém tasca. Primeiro mês, 30 dias depois, 40 milhões mais 400 mil. Bolso, 400 mil. Tia, vai almoçar fora. Primo, compra aqui um carrinho bacana. 400 mil dá pra viver legal.
ele preferiu a vida simples, uma vida tranquila, continuou no mesmo ambiente. Deu certo um ano e meio, no segundo ano acontece essa tragédia. Ele é assassinado. O que é que tá me deixando com a pulga atrás da orelha? Ele sai sem o celular. Os bandidos pegam ele. Se os bandidos pegam ele, como é que ligam pra gerente? Você tem o telefone da tua gerente de cabeça? A quadrilha já estava estudando esse cara. Qual é o banco? Qual é a agência? Quem é a gerente? A gerente se ligou e falou, pô, esse cara não mexe no dinheiro nunca. Quando ele ganhou na Mega Sena, ele comprou um carro de 100 mil e reformou a casa. Se bobear, ele tem mais de 50 milhões. O cara não gastou quase nada. O dinheiro tá só rendendo. Ele vem fazer uma transferência de 3 milhões, ela falou, opa. E ainda a mensagem, que ela não fala com ele. Foi uma mensagem de WhatsApp, tá no BO. Pega o BO pra mim. Pega o BO. Aí, pode pegar. Faz a transferência. Aqui, ó. Ó, a gerência ainda informou pra delegada que teve 2 saques dessa conta em que a vítima tem agência para Montemor e uma transferência de Pix. Ela possui um valor considerável em 2 contas da Caixa Econômica Federal. Olha lá, ó. E aí pediram uma transferência de 3 milhões da conta e a gerente achou estranho e não autorizou. Olha isso. Olha isso. Então, tem muita coisa interessante para a gente acompanhar desse caso. Nossas equipes estão lá no interior. Cidade Alerta vai ter mais informações com o nosso querido Luiz Bate, cobertura completa do jornalismo da Record.